Eu sou o Seth e sejam bem-vindos ao canal Setland. Hoje vamos mergulhar no mundo de lendas e mitologia japonesa, explorando um tema que vai desafiar um dos guerreiros mais fortes de todas as mitologias, os yokais da mitologia japonesa, que até o invencível Sun Wukong, o Rei Macaco, teria dificuldade em derrotar. Você provavelmente já ouviu falar do Sun Wukong. Ele é um herói imortal do clássico chinês Jornada ao Oeste e mais recentemente o protagonista do jogo Black Myth Wukong, com habilidades extraordinárias e muita força, fora sua magia, como capacidade de multiplicar, transformar-se em diferentes formas e empunhar um bastão que cresce infinitamente. Wukong é praticamente indestrutível, mas o que aconteceria se ele se deparasse com as criaturas mais temidas da mitologia japonesa? Os yokais são entidades sobrenaturais do folclore japonês, conhecidos por suas habilidades incomuns e muitas vezes aterrorizantes. Alguns são somente travessos e bobos, enquanto outros são genuinamente perigosos e poderosos, capazes de causar caos e destruição. Vamos explorar alguns dos yokais que até mesmo Sun Wukong, com toda a sua força e astúcia, teria dificuldade em derrotar. Começamos com Nurahyun. Ele não é um yokai que depende da força bruta, mas sim com uma habilidade incomum. Ele entra em qualquer casa, agindo como se fosse o proprietário, sem que os verdadeiros moradores o percebam. Nurahyun representa uma ameaça invisível a Sun Wukong, uma presença que se infiltra e manipula sem que os outros a percebam. Sun Wukong, com toda a sua força física e habilidades mágicas, talvez se sentisse perdido ao enfrentar alguém como Nurahyun, que pode chegar de surpresa e dar um ataque definitivo. Esse yokai desafiaria a própria percepção da realidade de Wukong, tornando vulnerável a armadilhas e ataques. Agora vamos falar sobre Gashara-dokuro, uma criatura formada pelos ossos de pessoas que morreram de fome ou em grandes batalhas. Esse gigante esquelético vaga durante a noite, procurando vítimas para esmagar e devorar. O seu tamanho imenso e força descomunal fazem ele um yokai temido, por causa da destruição em massa que ele pode causar. Mesmo com sua força incomparável e o poder do bastão, Wukong enfrentaria uma batalha difícil contra Gashara-dokuro. E a questão aqui não seria somente a força, porque nesse quesito Wukong leva vantagem, mas sim a sua resistência. Esse yokai é impossível de se derrotar. Ele representa o amálgama de almas que morreram em batalha ou de fome, não podendo ser assim sendo derrotado por ataques normais. Ele sempre ressurge e a cada vítima ele se torna mais forte. Com sua brutalidade e seu potencial infinito de crescimento, ele poderia até pegar o Rei Macaco de surpresa com o seu poder. E que tal Shuten Doji? Ele é um dos yokais mais temidos do Japão, um general Oni, conhecido por sua força titânica e sede de destruição. Ele é um líder entre os yokais, com uma horda de seguidores que o obedecem cegamente. Shuten Doji representa uma ameaça tanto física quanto estratégica por ser um general, sendo conhecido por sua crueldade e poder. Imagine um confronto entre dois generais, Shuten Doji e Sun Wukong. Seria uma luta entre titãs, onde cada golpe poderia terraplanar a região. Shuten Doji, com sua força bruta e habilidades mágicas demoníacas, poderia se igualar a Wukong em um combate direto. O resultado? Uma batalha épica que poderia devastar rios e montanhas. Mas não são apenas os yokais de força física que representam uma ameaça. A Manojako é um exemplo perfeito disso. Esse yokai tem a capacidade de ler os pensamentos das pessoas e usar seus desejos mais profundos contra ela. Mesmo Wukong sendo quase imortal e super poderoso, ele ainda tem desejos mortais. Foi por isso que ele caiu do seu posto de Buda. E já que a Manojako é um mestre da manipulação, transformando os próprios desejos das pessoas em armadilhas, Wukong, apesar da sua esperteza, poderia se encontrar em apuros ao enfrentar um ser como esse. Como você luta com alguém que usa seus próprios desejos e pensamentos contra você? O verdadeiro desafio aqui seria psicológico, forçando Wukong a confrontar seus próprios medos, inseguranças e desejos. E é claro que não poderíamos esquecer do Yamata no Orochi, um dos monstros mais icônicos e poderosos da mitologia japonesa. Um dragão de 8 cabeças e 8 caudas, que exala um poder descomunal. Orochi é a força da natureza em si, quase impossível de ser derrotado devido à sua regeneração e poder de destruição em massa. Ele somente perdeu para um genuíno deus, e não qualquer deus, provavelmente um dos deuses mais poderosos da mitologia japonesa. Sun Wukong, com a sua habilidade de se multiplicar, poderia tentar se igualar ao número de cabeças de Orochi e enfrentar o dragão. Mas a sua regeneração rápida e seus ataques devastadores exigiriam muito mais do que força física. Seria dessa vez um teste de estratégia, resistência e inteligência, algo que poderia aos poucos superar o Sun Wukong. Vamos agora aos Tengu, os guerreiros espirituais da montanha. Muitos Tengu são yokais relativamente fracos comparado ao Wukong.
mas algumas versões deles são mestres marciais perfeitos. Eles possuem habilidade sobrenatural de copiar qualquer ataque ou qualquer arte marcial desferida contra ele. Sua destreza e combate e também poderes mágicos faria de qualquer confronto contra eles uma verdadeira dança de espadas. Para Yukong, enfrentar o Tengu seria como lutar contra um mestre de artes marciais, uma sombra dele mesmo, porém se aperfeiçoando a cada segundo de batalha. Seria uma batalha onde cada movimento, cada decisão contaria. Os Tengu poderiam desviar, contra-atacar, usar até mesmo os poderes mágicos do Sun Yukong contra ele mesmo. Saindo das montanhas e florestas, vamos dessa vez para as profundezas do oceano, onde Izonade reina supremo. Esse yokai marinho em forma de um grande tubarão é o terror dos mares, com uma força descomunal e um tamanho gigantesco. Além disso, é capaz de controlar o próprio oceano, arrastar navios para o fundo como se fosse nada. Enfrentá-lo seria um desafio completamente diferente. Uma batalha em um território onde Yukong não tem vantagem. Lutar contra Izonage exigiria Yukong não só confiasse em sua força e habilidade, mas também adaptasse sua estratégia ao ambiente subaquático. O controle de Izonage sobre o mar lhe daria uma ampla vantagem contra Yukong. Izonage, com sua habilidade de manipular as correntes, poderia transformar o próprio mar em uma arma mortal contra Sun Yukong, tornando uma presa em um jogo mortal de gato e rato. Outro yokai que seria um desafio são os Onis. Essas criaturas demoníacas são conhecidas por sua força bruta e malícia. Os Onis são frequentemente retratados como guardiões do inferno, castigando almas perdidas e espalhando o caos onde quer que esteja. Enfrentar um Oni seria como enfrentar o próprio mal encarnado. Sun Yukong, com seu poder, facilmente derrotaria um Oni, mas o que eu estou dizendo aqui não é sobre um Oni, é sobre um exército de Oni. O exército do general que eu já citei anteriormente. Apesar de sua coragem e poder, ele teria que lidar com uma força avassaladora de milhares de Onis. Cada golpe de uma clava de Oni poderia destruir completamente uma montanha. Sua resistência seria um teste de fôlego e resiliência para Yukong. Uma luta contra um exército de Onis não seria apenas física, mas também espiritual, já que os ataques dos Onis são ditos como acertar também a própria alma dos seus adversários, exigindo que Yukong mantivesse sua vontade inabalável diante do terror. Mas agora, o oponente mais formidável para Sun Yukong, as Kitsunes, com seu poder comparável a um deus. Na mitologia japonesa, as Kitsunes são raposas mágicas que possuem habilidades sobrenaturais e podem viver por milhares de anos, mas até aí nenhuma dificuldade para Yukong. No entanto, algumas poucas Kitsunes são ainda mais poderosas, com habilidades que rivalizam com os próprios deuses. Essas Kitsunes divinas possuem a capacidade de manipular a própria realidade, lançar feitiços poderosos e criar ilusões tão perfeitas que podem enganar até mesmo os sentidos mais aguçados. Com múltiplas caudas, sua força e habilidade aumentam exponencialmente. Uma Kitsune com 9 caudas, por exemplo, poderia controlar o fogo, o vento, até mesmo o próprio tempo à sua vontade. Enfrentar uma Kitsune dessas seria um verdadeiro teste para Sun Yukong. Ele não apenas teria que lidar com ataques físicos e mágicos, mas também com ilusões e truques mentais a todo momento, que poderiam desorientá-lo e manipulá-lo durante a batalha. A Kitsune poderia criar cenários completamente falsos onde Yukong poderia se perder em um labirinto, dentro da sua mente. A batalha contra uma Kitsune divina não seria apenas uma luta de força, e sim um desafio de inteligência, estratégia e resiliência. Yukong teria que usar todo o seu poder, todas as suas magias e habilidades para escapar desse encontro. Esses yokais representam alguns dos maiores desafios que Sun Yukong poderia enfrentar dentro da mitologia japonesa. Embora Yukong seja um dos heróis mais poderosos da literatura chinesa, enfrentar esses seres seria uma verdadeira prova de suas habilidades, estratégia e força de vontade. Cada yokai traz um desafio único, desde força bruta até a manipulação da realidade e da psicologia de Yukong, fazendo com que ele precisasse usar cada um de seus truques para poder ganhar ou somente sobreviver a cada encontro. Mas no final, essas histórias realmente nos mostram a riqueza da mitologia japonesa e chinesa, que criam seres tão complexos e fascinantes, heróis e monstros capazes de os derrotar. E aí, o que acham? Será que o Sun Yukong conseguiria realmente derrotar alguns desses yokais? Ou ele teria que recuar e pensar em suas estratégias algumas vezes? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Se quiser saber mais sobre mitologias, relatos e histórias de terror, continue acompanhando o canal Setland. Eu sou o Set, e esse foi um mergulho no mundo dos yokais e mitos.
Espero que tenham gostado tanto quanto eu, e até a próxima, viajante.